seja muito bem-vinda a mais um episódio da Casa Interna. Eu sou Camila Pataro, psicóloga, e hoje eu estou recebendo um profissional aqui que vários de vocês já conhecem ele com certeza, tá? Ele que é pai, pediatra, um ser humano incrível que eu conheço há muito tempo e eu tenho um prazer enorme de estar recebendo aqui hoje o Dr. Fabiano Tebas. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado, o prazer é meu estar aqui, falar desses assuntos tão importantes aí, que é da saúde mental, tanto da mamãe grávida, tentante, e também depois que nasce o bebê, que aí vem um turbilhão de dificuldades, às vezes na vida da mamãe, obstáculos que muitas vezes a mamãe não sabe o que está acontecendo internamente, então é importante a gente falar sobre isso, né? Sim, Fabiano, para a gente começar assim, né? Convidei o Fabiano, gente, porque realmente, como pediatra, ele é um profissional assim exemplar. E como pai, assim, pra gente que tem um conhecimento já, né? Conhece ele há mais tempo, a gente sabe o quanto que ele é dedicado. Então eu vou deixar ele contar um pouquinho essa história para vocês, né? E traz aí pra gente um pouquinho, Fabiano, como que é você, assim, como pai, né? Duas crianças maravilhosas em casa. Me conta um pouquinho sua história aí. Pois é difícil a gente falar da gente, né? Falar dos outros é fácil. Por isso que a fofoca nunca para, né? O ciclo da fofoca. Mas falar dos outros é fácil, mas falar da gente é difícil, né? Mas eu tenho 21 anos de pediatria. Eu até brinco assim que quando eu falo 21 anos, muita gente acha que é de idade, né? Porque eu pareço ter 21 anos, mas é 21, vou fazer 22 anos de pediatria agora. Ah, E e assim, a minha história começa até antes de eu decidir a fazer pediatria, porque uhum, durante a faculdade eu queria fazer cirurgia, todo mundo achava que eu ia fazer cirurgia, acompanhava a cirurgia. Faltando 6 meses para formar, eu decidi por um. Muita gente pode acreditar que é destino, muita gente acredita que é Deus, e eu acredito em Deus, né? Quem não acredita em Deus fala que é destino, sim. sei lá, né? Fala que é a natureza, mas nos últimos 6 meses, Deus mostrou para mim que eu tinha que fazer pediatria. Eu fui para uma cidadezinha que não tinha pediatra, fazer o estágio, e Sim. tinha dois médicos. Um médico não examinava os pacientes, ele só nem olhava na cara do paciente, ninguém Nossa. gostava dele. E o outro médico, todo mundo gostava dele, mas ele não atendia criança. Ele falava que criança era só se estivesse morrendo que ele atendia. Ou seja, era uma cidade que não tinha ninguém, nenhum médico para atender criança. Sim. E aí, eu fazendo estágio lá, as meninas do posto de saúde me pediram para olhar as crianças. Falaram, olha, eu falei, eu não sou médico ainda, falta 6 meses para eu formar. Não, você pode só dar uma olhada no nenenzinho ali que está passando mal, porque o doutor fulano ali, que eu não vou citar o nome, não atende criança. E aí eu olhava, não, né, eu olhei, tá, dei uma examinada na criança. E eu comecei a ver que as mães ficaram super gratas a mim, por causa de eu ter feito o básico ali, que é tratar Sim. bem, acolher, perguntar o nome da mãe, o nome do pai, o nome da criança. Eu só sei que eu fiquei 2 meses nessa cidade. Com uma semana que eu tava lá, tava fazendo fila na porta do posto de mães querendo consultar comigo. Ela espalhou a notícia que tinha um médico bom para atender criança lá. E eu não era nem médico ainda. E aí, assim, eu comecei a atender por dó mesmo das crianças, né? Lógico que eu Sim. discuti o caso lá com o médico que não gostava de criança, mas ele sabia, né, sobre doenças, né? Uhum. E eu comecei a apaixonar com isso, né? Na faculdade eu tinha passado pela parte da pediatria, mas é diferente, você tá ali com o professor do lado, uma coisa eu atender, eu falei, Sim. meu Deus do céu, que coisa apaixonante, né? Ver o quanto a gente pode ajudar as famílias com simples atitudes, às vezes simplesmente perguntando o nome, olhando no olho da pessoa, que é o básico que todo mundo deveria fazer, mas infelizmente não faz, né? Sim. E eu, assim, voltando 6 meses, eu falei, vou fazer pediatria. E aí, realmente, eu sou apaixonado. Eu já convenci muitos médicos a fazerem pediatria, né? Médicos que já eram formados a reverter para pediatria e alguns que estavam no estágio virar pediatra, porque quando a gente é apaixonado por algo, a gente acaba contaminando outras pessoas, Uhum. né? E, e assim, você perguntou de ser pai, né? E eu tenho um filho de 14 anos e tenho uma filha que vai fazer 10 anos agora, né? Ou seja, eu fui pediatra sem ser pai por um período e fui pediatra Sim. sendo pai por um outro período, né? Que é nos últimos 14 anos. Uhum. E vivenciar esse outro lado da moeda foi muito bom, né? Assim, bom, não é que a pessoa tem que ser pai para ser bom pediatra, não. Mas assim, pensando nessa parte da empatia principalmente, né?
Porque tem muita coisa que a gente fala na teoria, Sim. e na hora que a gente vivencia o outro lado, você vê que nem sempre é fácil, né? Não pode usar chupeta. Nossa, chupeta, chupeta, chupeta. E eu posso dizer com toda tranquilidade que meu filho chupou chupeta. E eu era um pediatra que era contra a chupeta, né? Depois disso, eu continuei contra a chupeta? Não, eu oriento as mães que devem usar com moderação, né? Mas que se precisar usar por algum motivo, usar de consciência tranquila. A gente não pode julgar as pessoas, né? Então, sendo pai, eu passei a julgar menos as pessoas, né? Porque fala assim, não, a gente não pode julgar as pessoas. A gente tem que trabalhar internamente para isso, né? Eu sempre trabalho internamente, para a gente não fazer julgamento das pessoas, né? Mas para a gente saber o que a pessoa está passando, vivenciar o outro lado, por que a mamãe deu uma mamadeira, por que a mamãe deu chupeta, por que aquela mamãe perdeu a paciência com o bebê, o pai, a gente precisa vivenciar o outro lado. Então, ser pai me fez entender mais outros pais, né? E eu tenho um filho, que é o Henrique, que ele tem um diagnóstico de autismo, né? Então, Sim. isso, inicialmente ali, quando ele tinha ali 1 ano e meio, ali 1 ano, que a gente começou a perceber uns atrasos nele, inicialmente eu vivenciei aquilo que eu vejo os pais vivenciando, né? Que é aquelas fases do luto, né? Sim. Que é a primeira negação, não é comigo, não pode ser, não é de jeito nenhum, isso aí deve ser porque ele tem, cada criança tem seu tempo, né? Sim. Os pais falavam isso, né? Que era algo que talvez me irritava quando os pais falavam, cada criança tem seu tempo, mas eu vivenciei isso, eu falei assim, gente, é mesmo, não, cada criança tem seu tempo. Aí depois veio a fase como se diz, não dá pra dizer revolta, mas assim, você fala assim, não, por que eu sendo pediatra, como que isso vai acontecer comigo, né? E aí depois vem a fase da aceitação, você fala, não, realmente ele tem um atraso e eu vou resolver, que é a melhor, não é a melhor fase, mas a fase que a gente tem que chegar nela mais rápido, né? Sim. Tem pessoas que ficam anos na fase da negação, anos na fase da revolta, né? E aí vamos correr atrás e assim, hoje em dia, o fato dele ter esse atraso neurológico, né? Eu vejo que muitas mães às vezes postam, pais postam, meu filho, nossa, foi uma bênção de Deus ter um filho autista para mim. E muitas pessoas às vezes criticam isso, falam assim, não é bênção, como assim? Todo mundo quer ter um filho que não tenha nenhuma dificuldade, né? Sim. Mas é impressionante, nesses 22 anos de pediatria, né, praticamente 22 anos, eu nunca aprendi tanto igual eu aprendi com meu filho. Né? Que eu ia te perguntar isso agora. Porque, para você ter ideia, ele tem 14 anos, agora Sim. que ele está aprendendo a escrever o nome dele. Oh. E assim, uma letrinha que ele chega e fala, pai e tal. E teve um dia, isso aí, eu tenho que contar rápido, porque se eu contar detalhes eu choro. A Marina, né, que é minha filha, ela tem a inteligência até um pouquinho acima da média. E ela fez uma cartinha para mim. Papai, era um dia dos pais. Papai, eu fiz uma cartinha. Eu abri a cartinha e li, nossa, que legal, papai te ama. Eu não lembro direitinho o que estava escrito, né? E aí ele correu para dentro do quarto e ficou um tempo lá. Depois ele voltou com um papel embrulhado assim. E, papai, cartinha para você. E eu vi que ele desenhou um coraçãozinho assim, meio tortinho, mas era um coraçãozinho. E aí quando eu abri, tinha um monte de... Porque ele não é alfabetizado, ele não consegue escrever. Aí tinha um monte de risco, tinha umas letras, um H, as letras que ele sabe fazer, né? Que ele chama Henrique, tem H, tinha o E. Aí tinha entre os riscos tinha um monte de letras, né? De letrinha. Aí eu abri assim e falei, que legal a cartinha pro papai. Ele falou, lê. Ele falou, lê, papai. Aí eu falei assim, papai vai ler. Não, lê alto. Só que eu não tinha, assim, não dava pra... Aí eu falei assim, não, lê pro papai, então. Aí ele pegou, papai. Aí ele foi seguindo com o dedinho assim, né, as letrinhas todas emboladas lá. Mas não tinha isso. O que ele falou, ele não estava escrito, mas na cabeça dele estava. Ele falou, papai, eu te amo, Henrique. Então assim, ele queria escrever, papai, eu te amo, assinado Henrique. Não é isso, e assim, eu guardo essa cartinha, isso deve ter uns 2 anos atrás, e isso pra mim não tem alegria melhor, né? Eu vejo ele, quando ele faz amizade com uma criança, são pequenas, a gente já aprende a valorizar pequenas coisas da vida, né? Sim. Você aprende a falar assim, nossa, meu Deus, hoje ele acertou uma letra. Então, e às vezes muitos pais ficam, às vezes,
preocupados e estressados porque o filho tirou uma nota baixa na escola, não passou no vestibular. Eu fico não julgando esses pais, mas eu fico pensando assim, gente, como eu aprendi com meu filho a valorizar as pequenas coisas da vida, né? Que eu já valorizava, mas eu aprendi a valorizar mais ainda, né? Então, ser pai me ensinou muita coisa e isso me fez também melhorar como pediatra também, né? Não só entender o lado dos pais que têm um filho com uma dificuldade, entender que os pais precisam passar por essas fases, que é negação, às vezes a revolta e às vezes um pouco de culpa, se sente culpado, né? Eu me senti culpado por alguns momentos, né? Mas por que ele tá assim? Será que foi alguma coisa que eu não vi? Será que é falta de alguma vitamina que eu não vi? Será que a gente fica tentando culpar? Então, isso é comum acontecer na cabeça da gente, né? E até chegar à fase da aceitação. E nessa fase da aceitação, ela é também uma fase difícil, porque eu vi como é difícil ter um filho com dificuldade se você não tem dinheiro. Porque se você não tem dinheiro, e graças a Deus eu tive condições de dar os melhores profissionais para ele, pagar psicólogo, pagar terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, tudo, pedagogo, psicopedagogo, né? Mas, não, eu tenho plano de saúde, por que você não usa o plano? Vai usar plano que você vai ver o que você vai fazer, você não vai conseguir nada que você precisa de qualidade. O SUS nem se fala. Então é difícil, dá para conseguir pelo plano, dá para conseguir pelo SUS, mas você tem que ir para uma guerra mesmo. Sim. Então eu não estava disposto a ir para essa guerra, até porque eu tinha o recurso financeiro. E eu falei, não, eu vou contratar os melhores profissionais que eu puder. Mas aí, isso me fez ter mais preocupação ainda com os pacientes, né? Então hoje não só eu indico as terapias para os meus pacientes, que eu já indicava, mas eu falo assim, olha, se você não pode pagar, vai para a guerra. Então eu ajudo a mãe a se armar para a guerra, porque realmente eu vejo que é necessário às vezes, né? E quando eu falo a guerra, não é a guerra de ser violento com as pessoas, mas às vezes a guerra de ter que acionar algum outro órgão para poder conseguir liberar as terapias e tal. Então, assim, eu sei das dificuldades, né? E comecei a entender mais ainda o sofrimento dos pais, né? Mas eu tô falando do Henrique, que é a questão da dificuldade neurológica, mas todo o básico ali naquelas primeiras semanas de vida, a dificuldade com a amamentação, a dificuldade com o sono, por mais que eu oriente de sono, saiba muito, a gente vivencia a privação de sono naquele início, né? E não é fácil. Eu lembro o primeiro dia de vida do meu filho, a gente ganhou num hospital lá em Belo Horizonte, porque minha esposa queria ficar junto com a mãe, que é uma coisa que a gente tem que falar depois sobre isso também, né? A mãe, quando tá na gravidez, ela às vezes romantiza muita coisa, né? A sociedade romantiza muita coisa. E a gente idealiza uma coisa que às vezes não vai acontecer depois. E aí nós fomos ganhar lá para ficar junto com a mãe o primeiro mês. E aí no primeiro dia chegou uma técnica de enfermagem e falou assim, eu vim aqui no quarto para ajudar vocês com a amamentação. E eu falei, olha, eu não falei que eu era pediatra, não. Eu falei assim, olha, pode ficar tranquilo que eu sei de amamentação, eu vou ajudar ela aqui, vai dar tudo certo. Deu meia hora depois, eu tava ligando lá na recepção aqui, aquela técnica de enfermagem que veio aqui, tem como pedir pra ela voltar, que eu não tô conseguindo pôr nem pra mamar, não. Então, quando a gente vai pro outro lado, a gente vê que a gente fica, às vezes, perdido, né? Então, é isso, vivenciar me fez ficar, vamos dizer, resumindo, se for resumir tudo numa palavra só, ficar mais humilde, ficar mais humilde, entender que a gente não é dono da verdade, né? Que cada criança é única e a gente precisa acolher cada família, cada criança de um jeito, né? Acaba que você falou uma parte aí, Fabiana, que eu achei bem legal, né? Que eu ia te perguntar exatamente isso. Como que foi para você e Juliana enfrentar todo esse primeiro processo aí, o cuidado com o neném? Né? Mesmo vocês dois, porque os dois são da área da saúde, tá, gente? Então, assim, tô perguntando exatamente por isso. Como que foi para vocês? Pois durante a gestação, né, a gente tem uma frase que fala assim, a ignorância, ela pode ser uma bênção, né? Porque quando você não sabe as coisas que podem acontecer, né? Mas ela era ginecologista obstetra e eu pediatra, a gente trabalhava na sala de parto, a gente via que
né, 99,9% das vezes tá tudo certo, né? Sim. Mas às vezes acontecia de chegar a mãe lá e o coraçãozinho do neném parou de bater, já tava com 30 semanas, meu Deus, do nada. Isso me angustiava, eu ficava, meu Deus do céu. A minha vontade era ficar ouvindo o coraçãozinho do neném dentro do útero todo dia, pra ver se estava você bem. também? Eu também, eu fiquei ansioso. Eu falei assim, vamos ouvir o coraçãozinho, vamos ouvir o coraçãozinho, vamos ver. Porque ela Vamos tinha um saber. aparelhinho, aquele aparelhinho de ouvir. Aham. Então, assim, dava insegurança. E quando nasceu, teve essa questão da amamentação, né? Que eu achava que ia ser fácil e vi como é difícil, Sim. né? Depois que eu tive filho, eu falo que a teoria é igual natação. Se você aprende a nadar, você pode fazer tudo quanto é curso de natação online, ler todos os livros de natação. Se você nunca pulou na piscina funda, o dia que você pular, se não tiver alguém te ajudando ali, pegando na sua mão, você pode afogar, né? A amamentação é a mesma coisa, na teoria. Sim. Você vê lá, amamentando, põe no bonequinho, tá, na internet. Na hora que você põe o neném, parece que tem 30 braços, né? Eu nunca vi surgir tanta mão ali batendo. E assim, é um desafio. Mas no finalzinho da gestação, nós decidimos por ganhar bebê lá em Belo Horizonte, porque a minha sogra mora lá. Aí o que eu falo, na romantização. Não, eu quero ficar primeiro mês na casa da minha mãe para ela me ajudar. Uhum. É ótimo, ter rede de apoio é ótimo, porque a gente mora aqui em Ipatinga, a minha família de Manhuaçu, meus pais já estão mais idosos, eles não estão numa fase de conseguir ajudar. Sim. E os pais da minha esposa moram em Belo Horizonte, né? A mãe dela agora, o pai é falecido, mas na época o pai dela era vivo. E aí a gente falando, vamos ganhar lá em Belo Horizonte para ter a rede de apoio. Só que a rede de apoio é muito bom, mas você está fora da sua casa, isso por si só já desestabiliza um pouco a mãe, né? Então a ideia era ficar um mês lá em Belo Horizonte. Com 7 dias de vida, tava a gente pegando a BR-381, que é a rodovia da morte, que é da BR, vai pegar 7 dias de vida do Henrique, a gente veio de Belo Horizonte pra cá. Porque a minha esposa não tava aguentando mais ficar lá. Mas não é porque a minha sogra tava sendo chata, não é. Tava fora de casa, a gente fica parecendo que tá faltando alguma coisa ali. E vem os palpites, por melhor que eles sejam, né? Tem primos, tem tias lá em Belo Horizonte também, então não deve visitar, esse colo tá deixando mal acostumado, tem que acostumar esse menino no berço, esse menino tá chorando demais, sabe que não é fome não, e vão dar fome. Então assim, esses palpites acabam esses palpites acabam deixando a mãe mais sem chão. E eu lembro direitinho que a minha esposa, quando chegou, ela queria voltar para casa. Quando chegou em casa, ela achava que o problema estava lá em Belo Horizonte. Aí quando chegou em casa, assim, agora chegamos em casa, ai que bom, a casa tá aqui, tá tudo perfeito. Sim. Eu lembro, não sei se foi no primeiro ou no segundo dia, ela começou a chorar. E eu falei assim, por quê? O que tá acontecendo? Ela falou assim, eu achava que eu tava triste porque eu não tava em casa e agora eu vim para casa, tô com meu filho, ele tá aqui bem, saudável, tá tudo bem e eu continuo triste. E aí eu não sei se foi minha sogra que ela veio junto, ou se foi alguém que trabalhava com a gente, ou se fui talvez até eu mesmo, não sei, mas eu acho que não fui eu não, que falou assim, mas aqui, podia estar faltando, ter nascido com um problema no coração, podia ter nascido faltando um pedaço, tá aí o menino perfeito, você tá com uma casa bonita dessa, você pode pagar alguém para te ajudar, você pode ter babá, você não tem motivo para você estar triste não, e por que você está triste? É como se isso fosse ajudar a pessoa, né? Essa frase joga a pessoa mais para baixo. Então, assim, com certeza a minha esposa teve não dá para dizer que é uma depressão pós-parto, mas ela teve talvez um blues, bem blue mesmo, quase um pezinho na depressão. Sim. E ela ficou, assim, talvez umas 2, 3 semanas assim, muito chorosa. Sim. E tal. E aí a gente, como pai, a gente começa a pensar que o problema é com a gente. Aí você fala assim, nossa, será que ela não gosta mais de mim? Aí, será que... Passa 1000 coisas na cabeça da gente, sim, né? E eu comecei a fazer um paralelo com muitas pacientes que me procuram e que às vezes estão reclamando que o bebê não dorme, estão reclamando que o bebê está mamando muito, estão reclamando que o bebê só quer ficar no colo. E eu via isso como, às vezes, uma reclamação, né? Porque a mãe está cansada. E aí eu não conseguia ver o outro lado, né? E hoje em dia eu enxergo esse outro lado. Que a mãe, às vezes, está vivenciando essa depressão pós-parto, ou uma alteração hormonal muito grande, está triste.
E a privação do sono, o bebê chorar, tudo aquilo está incomodando a mãe. Teve uma mãe que falou comigo que eu nunca esqueço. Ela falou, olha, doutor, o dia que meu neném dorme à noite, no outro dia parece que eu amo o meu neném bem, eu amo. O dia que ele não dorme à noite, no outro dia eu não sinto amor por ela. E na época que essa mãe falou isso pra mim, eu pensei assim, que pessoa ingrata, né? Só vai amar o filho se ele dormir. E depois eu vi que isso acontece mesmo. Não é que a pessoa deixa de amar, mas a privação de sono dá sintomas depressivos na mãe, Sim. né? Na mãe e em quem estiver sendo privado de sono. E os primeiros dias é privação de sono, por melhor que seja o bebê, Sim. mais saudável. O bebê precisa mamar mais vezes, então a privação de sono vai acontecer. Uma alteração hormonal que acontece naturalmente também. A mãe se sentindo, às vezes, cansada por causa do próprio parto, com dor por causa da cesárea, por causa do... Então, assim, é muita coisa junta, né? Então, romantiza-se demais a maternidade. E a pessoa entra no Instagram e vê a blogueira lá. Ai, meu Deus, amamentar é um ato de amor, tô super feliz, ela maquiada de batom. E a mãe se olha no espelho, vê que o olheira e tá se sentindo a pior pessoa do mundo. Olha pro neném e fala assim, nossa, eu não tô tão feliz assim, né? Eu não tô feliz, eu tô triste. O que eu fui arrumar da minha vida de ter um filho, né? E ela começa a achar que o problema é com ela, que ela é que não tá feliz porque ela é ingrata, né? E isso quando não fala, igual falaram pra minha esposa, como assim? Você não tá feliz, você tem tudo pra estar feliz, você tem até babá, né? Você pode pagar? Você pode pagar babá, mas você tá, né? Você tá sendo, tipo, tá sendo injusta com Deus, né? Deus tá te dando toda... E não é assim, né? Não é assim. Então, assim, é lógico que cada pessoa vivencia de uma forma, mas muita gente passa por isso. E às vezes o estopim do problema, às vezes o problema quando procura o pediatra é falar assim, esse menino não dorme, esse menino só chora. E às vezes o problema não é esse, às vezes o problema é muito maior em volta. Sim. E a gente como profissional da pediatria, e hoje eu posso dizer que eu tenho esse olhar, ainda eu me policio para melhorar mais ainda, falar assim, o bebê tá aqui o neném, mas a mãe tá aqui, ó. Como que você está? Se a gente não perguntar como que a mãe está, como que tá o sono, e eu ouço muito relato das mães, como eu dou abertura para as mães, né? Muita mãe chora no meu consultório, eu não tô aguentando mais, eu não tô aguentando. Por quê? Porque não é fácil mesmo, né? E as pessoas focam no neném, mas o problema, não que o problema seja a mãe, mas o problema, às vezes não é o sono do bebê, o problema é o conjunto todo, e às vezes o estopim tá sendo aquilo ali, né? É igual se você tá nervoso com alguma coisa, e às vezes seu vizinho tá com a música alta, você começa, meu Deus, essa música do vizinho, o problema é a música do vizinho. Não, mas você já tava nervoso com algum problema, você já tava triste com alguma coisa, e aquele negócio ali é a gota d'água, né? Sim. Então, às vezes o bebê tá chorando, às vezes a gota d'água para aquela mãe que já não tá bem, né? Então, e a gente como pediatra tem que ter essa percepção e falar assim, não que o problema do choro do bebê é a mãe, mas por que isso está incomodando tanto a mãe, né? E a gente precisa resolver o choro do bebê, o choro sempre fala é uma comunicação, o bebê que chora muito tem alguma coisa, a gente tem que ver, não é normalizar o choro, mas se a mãe vem com aquela queixa, a gente precisa entender que tem uma mãe por trás daquele choro daquele bebê. Tem uma mãe, tem um pai, né, tem uma família, mas principalmente a mãe que está ali, muitas vezes ela não é olhada. Depois que nasce o neném, a gente fala que brinca, né? Uma brincadeira de mau gosto, mas o que acontece? Até o bebê nascer, a preocupação é com a mãe. O bebê nasceu, a preocupação passa a ser com a placenta. Vamos olhar a placenta aqui se está tudo bem, se não tem calcificação. E vão olhar o neném. A mãe está lá, acabou. Não faz diferença a mãe. Né? Muitos profissionais consideram a mãe simplesmente como uma mamadeira ambulante que está ali, que tem que dar peito, 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 tem que cuidar, que tem que estar feliz, que tem que estar... E se a gente não cuidar da mãe, a gente não cuida do bebê. O bebê é reflexo da mãe, né? É reflexo da família. Do ambiente, né? Mas a mãe, às vezes o pai está presente e é importante que o pai esteja presente, né? Mas a mãe sempre está presente, né? Então, quando o pai está também é muito bom, né? Então, a ausência da presença do pai, ela impacta muito na mãe também, no bebê, né? Mas esse olhar... Então, assim, que eu pudesse resumir como pai e pediatra,
é que esse olhar para as mães me abriu muito depois que eu fui pai. Sim. Porque eu vi da importância, né? Eu sempre fui um pai que quis participar muito da vida dos meus filhos, né? E falava com a minha esposa, ordenha o leite, põe na geladeira que à noite eu vou passar a noite, mesmo tendo que trabalhar no outro dia. Mesmo tendo que trabalhar no outro dia, eu vou passar a noite. Porque de quem é o trabalho mais difícil no outro dia? É o meu, que vai lá para atender crianças? É o do motorista de ônibus, que vai dirigir o ônibus, que ele precisa descansar também? Ou da mãe, que vai ter que estimular, que vai ter que dar peito, ou vai ter que dar fórmula, sei lá, que vai ter que sentar no chão ali, pôr o neném no tummy time, que vai ter que cuidar de um ser que é 100% dependente dela, que não só fisicamente, mas emocionalmente. Então a gente precisa entender que precisa, não é para o pai assumir a madrugada, mas haver um revezamento de algum horário para que a mãe consiga dormir, né? Então isso é fundamental. E eu sempre fiz questão disso. E eu via que não era fácil. Eu dava plantão, já dei plantão de 72 horas no hospital. Às vezes eu pegava sexta à noite no plantão e saía segunda de manhã. Pronto-socorro lotado, sala de parto, emendando um plantão no outro. Chegava segunda-feira cansado. E aí depois que eu tive filho, eu vi que era mais fácil eu descansar no plantão do que em casa com o nenenzinho. Cuidar de um neném, passar o final de semana cuidando de um bebê, é muito mais difícil, muito mais cansativo mentalmente do que dar um plantão de 72 horas de pediatria. Aí eu falei assim, aí eu cheguei a essa conclusão, que não existe trabalho mais difícil do que cuidar de um bebê. Sim, né? Então, é o que os pais falam, né, Fabiano? Que é gostoso, mas é trabalhoso. Mas a recompensa que você tem também é muito grande, né? Muito, Fabiano, que legal, que bacana. Posso comer um biscoitinho dele? Pode. Tô de olho. Tem um que tá até mordido aqui, ó. Vou pegar esse. Ô, gente. Ô, gente, vocês não reparam não que a amizade que a gente tem, ela é tão grande que a gente tem essa liberdade, tá? Algumas pessoas podem achar aí, né? Ah, Camila, agora que o Fabiano tá aí na rede social que você tá chamando, não. Eu tô aqui até aproveitando esse momento para agradecer a ele. Por quê? Se não fosse insistência do Fabiano, eu não estaria gravando aqui hoje. Ele sabe disso. Quantas vezes ele chegou para mim e falou: você tem potencial, acredita, leve informação para as outras pessoas. Então, assim, vamos falar assim, a grande culpa disso tudo é dessa pessoa que está aqui do meu lado, né, Fabiano? Pois é. Eu quando fui pro digital, né, eu também relutei muito em ir. Eu falava, eu batia no peito assim, eu nunca vou ter Instagram, nunca vou ter. Eu falava assim, não, eu vi minha esposa mexendo no Instagram, eu falava, que absurdo, você fica, quem que é essa daí que você passou aí? Eu não sei, eu falei assim, você segue uma pessoa que você não conhece? Meu Deus, como não entrava na minha cabeça. Não entrava na minha cabeça, que absurdo. Como que a pessoa, você tá aqui curtindo a foto de alguém que você nem sabe quem que é? Isso me revoltava. Eu falei, não vou ter Instagram de jeito nenhum. Aí, as mães começaram. Por que você não monta o Instagram? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu lembro a Jussara Boto, que é uma consultora de amamentação. Nós fomos num evento, eu dei uma palestra sobre cuidados com o bebê e ela falou de amamentação. Sim. E aí lá tinha umas 40 gestantes lá. Aí ela falou, gente, vamos organizar aqui. Todo mundo pediu pro tipo Fabiano fazer Instagram, fazer uma abaixo assinada. Aí todo mundo, vai Instagram. Foi uma pressão ali, minha esposa também já estava pressionando. Falei assim, vou montar esse trem. Aí eu fiz ali, primeiro ano que eu fiz, eu fiquei só observando as pessoas, não fiz nenhum post. Só criei o Instagram para ficar bisbilhotando outros pediatras. Fiquei vendo esses pediatras aqui. Eu lembro que tinha uma pediatra lá que eu sigo ela até hoje, que ela tinha 100 mil seguidores. Eu falei assim, não, um dia eu vou chegar nisso aqui, eu vou bater vou chegar nesses 100 mil. Meu sonho era chegar a 100 mil. Eu nunca imaginei chegar a 1 milhão, nunca. Nem sonhava com isso. Sim. Mas eu comecei a postar isso que me motivou. Eu lembro de um videozinho que eu postei sobre diarreia. Aí eu postei um outro sobre herpangina. Eu lembro que eu atendia num local, né, muito legal, e eu não tinha esses trem de suporte celular. Hoje em dia você acha baratinho, antigamente era caro. Aí eu
tinha uma cortininha no meu consultório, eu subi a cortininha, amarrei meu celular com arame na cortina e fiz o post. Esse vídeo tá até lá no meu YouTube, porque eu falo de diarreia, mas o vídeo tá, a câmera tá muito alta, assim, eu tô olhando pra cima. Eu achava que tinha que pôr a câmera alta. Porque eu queria esconder a papada, né? Porque se você faz assim, ó, aí a papada aparece, aí eu tô olhando pra cima. Mas é verdade. Depois você pode ver essas blogueiras, tudo elas fazem o vídeo de cima, assim, pra parecer que ela é mais magra. E aí, o que acontece? Aí eu vi a repercussão que dava, as mães, não, doutor, obrigado, aquele vídeo me ajudou demais, depois daquele vídeo, nossa, eu tava mesmo, tava com diarreia, e eu tava dando remédio não melhorar, mas eu vi que você mostrou que tinha que lavar bem as mãos ali, que tinha que diminuir o volume do... Eu falei assim, gente, as mães precisam de orientação, né? E muitos médicos acham que tem que medicar. O remédio é importante, mas a orientação é mais importante, né? Sim. Aí eu comecei a fazer vídeos assim aleatórios. Eu atendia uma mãe com um menino com suspeita de autismo, eu ia lá e falava, olha, os sinais de autismo precoce, esse acontecer. E eu via o tanto que ajudava as pessoas. Aí eu comecei a empolgar, porque quando eu estou numa consulta, eu ajudo uma mãe, né? Sim. Agora, quando eu falo num vídeo, eu ajudo milhares de pessoas, né? Exato. E aí, quando você... Né, eu vim trabalhar com você, eu falei assim, não, Camila, você tem que ajudar as mães, porque as mães passam por isso, né? Passam por um problema emocional muito grande. Sim. E como que a pessoa vai saber se aquilo é um problema que precisa buscar por um psicólogo ou é um problema que tá normal, né? Eu tô triste, será que tá normal, né? Não, morreu alguém da família, a pessoa tá triste, tá normal, né? Se a pessoa não tá triste, é que é normal, que é anormal, né? Pessoa, como é que a pessoa não vai ficar triste? Então tem coisa que é normal, mas nasceu um neném, eu tô grávida, o que eu preciso? Eu mudei eu tô diferente, eu não sou a mesma pessoa depois que eu ganhei neném. Realmente muda, aí todo mundo normaliza. Não, não vai ser a mesma mesmo. Mas até que ponto isso é normal? Eu falei, você tem que trazer essas informações aqui, as mães precisam de você. Sim. Né? E eu te agradeço muito, porque foi... Quando que foi a live que eu gravei? Nem sei, deve ter sido 2022, 2023. Foi em período de pandemia. Foi pandemia, acho que foi 21, 22. Pra falar, pois é, foi da época que a gente falou das emoções, né? Eu falei, primeira vez, morrendo de vergonha. Falei com você sobre as emoções naquele momento, como que as mães poderiam ajudar, né, no período de pandemia. Ajudar as crianças, porque estava dentro de casa. E por isso que eu te agradeço muito. Foi o primeiro contato que eu tive, assim, contato? Contato, fica a dica. Já faz o marketing. O nome da clínica dela é Contato. Oi, gente, brincadeiras à parte, mas é porque Fabiano trabalhou aqui na Contato com a gente, foram o quê? 6, 7 anos, Fabiano? Foi quase 7 anos. Isso. Mudou de local, hoje ele tem a clínica dele, a InLife, tá, com a esposa dele, mas ainda não termina parceria nem amizade nunca, né, Fabiano? Às vezes quando eu passo aqui, tomo um café aqui com as meninas, aqui com Isso mesmo. Com o rapaz e com a Jaque. Que aqui é porta de casa dele, gente. Tipo assim, é o terreiro da casa dele. É só ele entrar aqui, vir, tomar cafezinho. É um minuto a pé da minha casa. Agora eu mudei pra uma clínica que é 14 minutos a pé. Senhora. Ficou difícil, 14 minutos a pé. Mas... Pra quem mora em cidade grande, ele fala assim, não, é do lado, né? Aqui era um minuto na minha casa, a outra tá 14 minutos na minha casa, a pé. Então eu falo assim, que ter esse contato também, e o tempo todo você falando disso, dessa importância, que realmente me trouxe para online hoje. Sim. Sabe? Para ter essa coragem de estar aqui postando, de colocando na... Comprou até um microfone chique da Shopee. Ô, gente, vê se eu dou conta. Fabiano, vamos aproveitar aí. A gente já falou um pouquinho, né, do seu histórico como pediatra. E aí a gente traz um pouquinho dessa experiência agora dentro de consultório, né? Na pediatria agora. Como a gente vê essas mães que querem dar conta de tudo, que é o famoso, vamos falar assim, a famosa síndrome da Mulher Maravilha. Vamos falar um pouquinho disso, como que é, e o papel dos pais também, de acordo com esse perfil aí das mamães? Essa questão da síndrome da Mulher Maravilha, eu não conhecia esse termo antes, mas eu já entendia isso nas mães, mas eu não sabia desse nome antes, né? Sim. Mas é isso, existem as mães que não tem rede de apoio, essa não tem mesmo, tá sozinho, né? Eu atendo muitas mães online, que elas moram nos Estados Unidos, foi pra lá para ganhar a vida lá, e tem o marido às vezes que sai de casa na segunda e volta no sábado, ou às vezes volta no mesmo dia, mas chega às 11 horas da noite, tem que sair 5 da manhã.
não tem ninguém, não pode contratar ninguém, não tem nada ali. Sim, Essa não tem, essa tem que se virar sozinha mesmo. exato. Agora, mesmo essa, ela tem muita coisa que às vezes ela faz que ela poderia delegar para o pai no final de semana que seja, né? Mas existem muitas mães que têm a rede de apoio, que tem a avó, que tem a tia, que tem a opção de contratar uma babá, que tem o marido junto ali na casa. E muitas vezes o marido às vezes quer participar, Sim. né? Essa semana mesmo eu atendi um casal que, eu não sei porque durante a consulta assim, que a mãe falou assim, você podia vestir a roupa do neném. Sim. Aí que ela tirou a roupinha, eu examinei, aí eu falou com o pai, você podia? O pai estava sentado. Aí o pai falou assim, eu posso? Aí ela falou, lógico que pode. Aí eu não entendi nada, né? Tipo assim, ele pediu autorização para vestir a roupinha. Sim. Aí o pai falou assim, doutor, porque eu tento fazer de tudo pra poupar o tempo dela, mas ela não deixa. Acorda de noite, deixa que eu vou lá no berço. Não, eu faço questão de ir. A mãe quer ir, a mãe quer trocar. Mas eu entendo isso, hoje eu entendo. A mãe tem um sentimento de que se ela não fizer, ela vai ser menos mãe por isso, né? Exato. Não, eu vou delegar, tô terceirizando meu filho. Eu tenho a babá que tá cuidando enquanto eu tô indo na academia. A babá que tá cuidando enquanto eu tô dormindo. A babá que tá cuidando enquanto eu tô trabalhando. Aí a mãe fala, não, eu tenho que dar conta de tudo, da casa, eu tenho que dar conta das roupas, da comida, do marido e Sim. ainda do bebê, né? O bebê vem em primeiro lugar. Só que eu falo com as mães, o que você pode delegar, delegue. Se tem uma pessoa ali da rede de apoio que pode te ajudar, às vezes não necessariamente com o neném diretamente, né? Mas ajudar na casa, ajudar a fazer uma comida e congelar. O pai, no momento que ele está ali presente, mas ele não vai trocar roupinha tão bem igual eu troco. Não tem problema, ele tem um jeito dele, mas ele vai Exato. conseguir. E é isso, acordou de madrugada, reveza, você não vai ser menos mãe por isso, pelo contrário, você vai ter mais tempo para você descansar, para fazer suas coisas que você gosta, o seu hobby, a sua academia, o que for, e vai ter tempo de qualidade com o seu bebê. Se você puder conciliar tempo de quantidade e de qualidade, lógico que é melhor, mas o tempo de qualidade, porque não adianta você estar exausta, estar estressada com seu bebê o tempo todo, se você tem a opção de delegar aquele cuidado em algum momento para você descansar, para você fazer algo que vai ser bom para a sua saúde mental, né? Que seja fazer uma caminhada. Não tem com quem deixar meu neném? Leva o bebê junto. Mas se você tem a opção de deixar com o pai para fazer uma caminhada sozinha, faça isso, pelo menos de vez em quando, isso vai te ajudar mentalmente. Sim. Se você tem a opção de deixar com a babá para você fazer uma atividade física, não tem um sentimento de que estou largando meu filho para fazer, não, estou fazendo atividade física para ter saúde mental, para cuidar do meu filho. Então, isso é importantíssimo, né? Essa síndrome da Mulher Maravilha seria a mulher que quer dar conta de tudo, que acha que vai dar conta de tudo. E às vezes ela até dá, mas dá às custas de uma saúde mental prejudicada. Então, não ter medo de pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda e não ter vergonha de mostrar que está cansada, de mostrar que não está dando conta. Não é menos mãe por não estar dando conta, é porque é muito pesado. Ser mãe é muito pesado, é muita coisa que envolve, Às vezes uma fala que a mãe ouve ali pode abalar o emocional da mãe. Teve uma avó que ela falou assim, doutor, eu carreguei uma culpa dentro de mim por 20 anos. E eu tirei essa culpa quando eu vi você falando numa live. Porque eu falei que tem mãe que não tem prazer em amamentar o bebê. E se a mãe não tiver prazer em amamentar, a gente tem que ver por quê. Será que é porque tá machucando? Será que é porque a mãe tá cansada, privação de sono? E aquela mãe, às vezes, decide por desmamar o bebê. E às vezes ela é acusada pelo pediatra. Como assim? Né? Teve uma mãe que falou assim, você está procurando sarna para se coçar? Você vai desmamar seu neném? E a mãe estava se sentindo mal, ela se sentia mal na amamentar. E eu falei com a mãe, a melhor pessoa para decidir quando que vai desmamar é a mãe. Não tem essa de até 2 anos. Beleza, se você puder amamentar até 2 anos, ótimo. Mas o bebê tem que estar bem e você tem que estar bem. E eu falei isso. E se você decidiu por desmamar, e por simplesmente por uma decisão sua, todo mundo tem que te respeitar e todo mundo tem que te acolher, inclusive o pediatra. E eu falei isso, e a avó falou assim, doutor, eu amamentei meus filhos
Eu amamentei minha filha e não queria amamentar. Eu sentia mal, eu sentia, ela falou com essas palavras, eu sentia como se fosse nojo de amamentar. Sim. E eu amamentei porque minha sogra falava, olha, eu amamentei 13 e Nossa, você não tá dando conta de amamentar um? Aí ela falou assim, não, eu é o tenho. peso. Então ela amamentou para poder provar para a sogra dela que ela dava conta. E ela carregou esse peso dentro dela, falou assim, nossa, como que eu fiz isso? Eu amamentei por causa da minha sogra ter falado Sim, isso. E eu não tinha prazer em amamentar. E aí, quando eu falei isso, ela viu que existe isso mesmo. Ela achou que era só ela. Achou que era só ela. Eu falei, a quantidade de mães que me falam que não tem prazer sim, em amamentar é muita gente, né? E às vezes dá para reverter isso. Às vezes o problema não é a amamentação, é aquilo que eu falei do exato. choro do neném. Às vezes o problema é outro, né? Então a mãe buscando por um auxílio da psicologia, ela vai não só entender o que está acontecendo, o porquê que ela não Sim, está tendo prazer, e às vezes tomar a decisão de desmamar e tá tudo certo, ou tomar a decisão de continuar amamentando com prazer. Mas é isso, a pessoa se conhecer e não se culpar e não achar que tem que dar conta de tudo, ela vai ser mais feliz e o bebê sim. vai ser mais feliz também, É né? até bom você ter puxado esse gancho aí, né, Fabiano? Aqui na nossa região eu tenho visto isso. Poucas são as pessoas que têm o conhecimento da perinatal, da psicologia perinatal, né? Uhum. Que nós temos essa formação exatamente para ajudar aquelas mães que estão tentando engravidar, porque muitas vezes a ansiedade prejudica nesse processo. Aí vem tentante, gestante e pós-parto, que é o quê? Eu pego todas aquelas emoções que a pessoa está tendo durante a gestação. Vamos supor que você já é ansiosa antes de engravidar. No período gestacional, a ansiedade e a depressão também vão aparecer em alguns casos. Então a gente fica de olho, faz orientação. Para quê? Para quando for passar também pelo pós-parto, ela já esteja preparada para poder enfrentar da melhor forma. E aqui realmente as pessoas no Brasil hoje nós somos poucos, eu acho que são menos de 5 mil, se eu não me engano. Eu posso até tentar buscar esses dados direitinho, mas na época da minha formação foi isso que foi dito. Então, assim, somos poucos ainda para Então, dar esse suporte de e psicologia psicologia perinatal. voltada para isso, né? Exato, para dar esse suporte, assim, nós somos poucos ainda no Brasil, para dar esse suporte exatamente mais assertivo, para não ter tantos prejuízos assim, tanto com depressão pós-parto, né, e todos os problemas que podem enfrentar, mas que possam ser vistos de uma forma mais tranquila. Lógico que a gente não vai negar o que está acontecendo, não é isso. Eu não vou fingir que aquilo dali não tá acontecendo na vida da mãe, vamos falar assim. Mas é ela conseguir criar meios de viver aquilo dali da melhor forma, né? Que é o que a gente recebe hoje. As mães que muitas vezes no pós-parto, realmente, adequação de ter que voltar para o emprego, ter que cuidar do menino, né? De dar mamar, de criar rotina, de cuidar de casa. Isso também a gente olha muito. Então É, foi bom você ter dado essa, essa essa deixa, dica aí. isso é importante, né? Durante a Sim, gestação, a mãe se preocupa muito, né? O casal exato, se preocupa muito com o tipo de parto. Vai ser parto normal ou vai ser cesárea? exato. Vai ser parto normal ou vai ser Uhum, cesárea? Né? Ah, faz os ultrassons que são importantíssimos. Essa preocupação se vai ser normal ou uhum, cesárea também é importantíssimo. Não estou falando que não é, exato. mas muitas coisas que acontecem depois que o bebê nasce, muitos problemas que acontecem e esses problemas se tornarem uma avalanche, uma bola de neve ali que vai crescendo, é por falta da pessoa não se preparar ainda na gestação, né? Emocionalmente, igual você falou aí, se a mulher Exato. puder, ah, mas eu tô ótima, por que eu vou Uhum, procurar um psicólogo? Um psicólogo, mas que entenda de dessa fase puerperal, dessa fase, exato. porque não é assim, ah, eu tô triste, ah, então vamos analisar, porque talvez foi algo na sua infância que você vivenciou. Não tô falando que, não tô Uhum, debochando que isso realmente acontece às vezes, mas sim, naquele período ali é um período específico que precisa ser exato, tratado e trabalhado por um profissional que entenda dessa área, né? exato. Então, e começar de preferência na gestação. Porque depois que o neném nasce, é um turbilhão de coisas, né? Você tem que trocar fralda, você tem que amamentar, você tem que não sei o que, você tem que não sei o que. E aí vem o cansaço, e aí Sim, vai buscar para um psicólogo. Ótimo, em qualquer fase que você
precisar, tem que pedir ajuda. Sim. Mas entra até na questão da Mulher Maravilha lá que a gente tava falando, né? Uhum. Se a pessoa, se eu buscar para um psicólogo, eu tô sendo menos, parece que eu não tô sendo uma... Existe isso, né? Eu não tô doido, né? Muita gente ainda em 2025, né? 2026, Sim. iniciando aí, acha que é doido que tem que ir no psicólogo, é médico de doido, né? Ainda tem isso aí, Sim. né? Os pais, principalmente, eu vejo que um bloqueio muito grande do marido, quando fala que a esposa tem que ir, ela não precisa, doutor, ela não tá doida. Não é isso, né? E o ideal é que, inclusive, o pai tenha terapia também, né? Exato. Mas se puder buscar antes, ótimo. Se não puder, vai depois. Mas o antes é o ideal, porque a mãe ainda tem tempo de se preparar, né? Eu falo isso quando o assunto também é cuidado com o bebê, Exato. a amamentação, se preparar para a amamentação, se preparar para organizar o sono do bebê, porque depois que ela está vivendo um turbilhão ali, tem como também? Tem, mas é mais difícil, porque são muitos detalhes ali junto, o sono do neném, eu ouço muito assim, doutor, muitas mães eu falo assim, você precisa buscar um psicólogo, você precisa. Doutor, não, a minha prioridade agora é o meu filho. Eu falo, meu Deus do céu, dá vontade de chorar. Justamente por a sua prioridade ser o seu filho, Exato. você precisa cuidar de você, porque o seu bebê é reflexo de você, reflexo de quem cuida, né? Da mamãe, do papai, da família, mas principalmente da mamãe. Se a mãe não estiver bem, o bebê não fica bem. Exato. Quando eu falo isso, não é para jogar uma culpa na mãe. Então a culpa dele não tá bem a minha. Não, é para você entender a importância de cuidar de você, de ter um acompanhamento psicológico, de fazer uma atividade física, de preocupar com o seu sono, com a sua alimentação, tudo, né? Ter apoio. E eu falo assim, né, só pra gente ir finalizando, olha como que é tão importante, né, já que você tá trazendo essa conscientização aí, uma paciente durante o período gestacional trouxe pra mim a perda do líquido amniótico, só que ela não trouxe com esse nome, né, ela traz o quê? Ô Camila, fui ao banheiro e tal, e aí molhou um pouco a calcinha, e aí eu fui e sinalizei pra ela. Se eu fosse realmente um profissional sem essa formação, isso pra mim poderia ser uma informação qualquer. Tipo, tá, sei lá o que pode acontecer. Só que na hora, qual foi a minha conduta? Olha, vamos procurar a sua obstetra? Camila, por quê? Eu falei, não é motivo de desespero. Mas a gente não sabe até que ponto que pode ser normal ou realmente o líquido amniótico. Como assim, Camila? Eu falei, procure, vamos ver o que está acontecendo. Resumindo, era o líquido amniótico. A orientação veio para ela poder melhorar a dieta dela e toda a ingestão de água, né? Tipo assim, melhorar toda a qualidade de vida dela para não prejudicar o neném. Só que eu falo que é uma orientação, Fabiano, que outro profissional sem essa consciência, vamos falar assim, sem ter esse conhecimento, era uma informação que ia passar batida. Então não ia ajudar naquele momento. Não deve ser nada não, né? Exato. Então é importante. Mas então, que bom. Tô gostando já da chamada que você tá dando pro povo, hein? Trazer a realidade aí. Pois você falou uma coisa aí que aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Ai, meu Deus, vai. Porque, olha, do mesmo jeito que você não entende se aquela calcinha lá que molhou era de líquido amniótico ou não, e você falou, vamos procurar o seu obstetra para ele falar o que é, né? Então você guiou ela para o caminho. Sim. Eu fico, às vezes, como pediatra, perdido em quando encaminhar a mãe para um psicólogo ou não. A gente já falou aqui que o ideal é toda gestante procurar. Sim. Você que está assistindo já entendeu. Mas, sinceramente, nós somos brasileiros. Sim. O brasileiro sempre deixa para depois, deixa para a última hora, né? Então, você que tem consciência, vai procurar um psicólogo hoje. Sim. Amanhã, assim que você assistir esse programa. Mas vai ter aquela que vai falar, bobagem, vou precisar não. Aí vai nascer o neném. Exato. E aí chega lá para mim, pro pediatra, a mãe que tá triste. Ou a mãe que parece não estar triste, igual eu te falei, teve uma que te procurou, né? Teve uma mãe que ela mandou uma mensagem assim, me indica uma psicóloga boa, especializada em puerpério, eu indiquei, na mesma hora, Camila, já foi pra Camila, tá tudo super feliz. Mas eu falei com a mãe, falei, olha, eu não imaginava que você estava passando
por um problema, porque ela chegava sorrindo na consulta, ai, não sei o que, parecendo que estava tudo bem, Sim. né? Então, do mesmo jeito que tem pessoas que parecem que não estão bem e estão, tem pessoas que parecem que estão bem e não estão, né? Então, assim, até que ponto que é normal uma mãe se sentir triste após o bebê nascer, não está se sentindo bem, ela está com tristeza, a mãe falar assim, nossa, eu tô triste, eu não tô feliz, Sim. igual eu imaginava que ia ter. Isso é normal, Camila? Ou até quando, se é normal, até quando? Sim. Ah, não, primeira semana, segunda semana. Então, até que ponto que é normal Sim. essa tristeza? Não, no momento nenhum. Se a mãe tá triste, não é normal, então tem que procurar. Ah, não, é normal por causa disso, disso, disso. Até uma semana, duas, três. Quando que a mãe tem que pensar assim, não, eu não tô bem, mas tá no momento ainda que eu tá normal, eu não tá bem. Ah, não, uma semana, duas. Existe um Sim. parâmetro assim ou não? Ou O que a depende? gente fala geralmente, Fabiano, que legal. Até Invertemos, né? Você que tá me entrevistando tô agora. vendo. Viramos o jogo. Pra que time que você Então, torce, amor? o que a gente fala geralmente é assim, que a pessoa reconheça que aquilo que não é do costume dela que está acontecendo. Por exemplo, a depressão ou a tristeza, ela vem, mas às vezes não era algo que eu já tinha antes da gestação ou no pós-parto, por exemplo. A gente sabe que o blues ele vem até uns 15, 20 dias mais ou menos. Passou esse período, eu continuo ainda com essa tristeza? Então eu preciso olhar, entende? Por quê? Ele está me prejudicando nas minhas relações ou não? Conseguiu entender? Entendi. Se eu estou no meu funcionamento de uma forma que está tranquila, beleza. É importante que a mãe observe as características dela. Eu estou vendo que eu não estou como eu era. Aí sim é hora de ligar o alerta. Tá mais irritada, tá... Às vezes a gente não percebe, Fabiano, que até a própria ansiedade, ela aumenta as características depressivas. Entende? Essa mãe, por exemplo, foi assim, ela estava mais ansiosa do que depressiva. Conseguiu entender? Entendi. Então eu preciso observar o meu jeito. Tá sendo fora daquilo que eu sou enquanto ser humano normal vivendo aí, né, no dia a dia? Tá, então eu ligo meu alerta e eu procuro ajuda. Com essa sensibilidade. Então, uns 15 dias ali ter um pouquinho, mas assim, mesmo blues, assim, se tiver muito intenso. Aí você vai ver característica, por exemplo, o esposo às vezes vai falar, tá muito controladora, tá muito irritada, não tá deixando eu chegar perto, não tá dormindo à noite, que aí você vai começar a ver os sintomas também, os sinais, vamos falar assim, de esgotamento. Só que as pessoas precisam entender que é exatamente aí que vem o trabalho da perinatal. Para eu levar qualidade de vida para essa família. Porque acaba que a perinatal ela não atende somente a mãe. Eu vou entender o que está acontecendo com esse neném, o que essa mãe pode melhorar de comportamento com ele, com ela, com o marido. Porque você sabe que acontece muitas coisas também, tanto durante a gestação quanto depois da gestação também. Os períodos, tipo assim, de a mulher ter que voltar com o corpo ao normal, dela muitas vezes não se reconhecer mais, né? Vamos falar assim, somente como... Ela se reconhece muitas vezes como mãe, mas de ter que voltar ao normal na relação marido e mulher, né? Depois de um período. Então, tem essas certas dificuldades que a mulher precisa reconhecer, tá? Peraí, eu tô deixando de viver também enquanto esposa, enquanto dona de casa, e tô vivendo somente a maternidade. Até um tempo, isso é normal, entende? Vai ser, o que a gente fala de, é muito particular essa situação. Cada um vai vivenciar de uma forma. Mas a gente vê se, principalmente isso, os pontos principais eles estão sendo apresentados de uma forma que eu não era. Se eu não era daquele jeito, aí eu preciso de ajuda. Entendi. E muitas vezes não é a gente profissional que vai identificar, assim. Você, por exemplo, na pediatria. Vai ser a família. O marido que vai virar e falar, ela tá mais estressada, tá mais irritada, não tá deixando eu nem chegar perto, não conversa comigo direito. Às vezes a avó, eu recebo muita mensagem, doutor, você podia conversar com a fulana, porque ela tá. Eu vou até na consulta, mas perto dela eu não vou falar, senão ela vai ficar brava. Então, e teve um casal que foi consultar comigo, eu achei interessante, eu achei engraçado, né?
que o pai falou assim, doutor, minha mulher tá muito nervosa, ela tá muito estressada, ela tá nervosa demais, eu acho que ela tá precisando de um psicólogo. Aí a mulher olhou, eu tô nervosa! Ela deu um tapa, não vou dar um tapa aqui que eu vou derrubar a televisão ali do nível que pá, um tapão. Eu tô nervosa, por que você tá falando que eu tô nervosa? Gritou com ele assim, apontou os dedos na cara. E ele ficou assim, não, assim, outro dia você ficou nervosa. Assim, eu fiquei. Sim. Começou aquela discussão, ou seja, ele falou que ela estava nervosa e ela quase bateu nele por ter falado isso, ou seja, ela estava nervosa. É a mesma coisa, a pessoa fala, não tô nervosa, tá tão nervosa que não consegue reconhecer que tá nervosa, né? Então é muito difícil isso, né? E essa pessoa, às vezes, é difícil ela entender que ela precisa de um psicólogo também. Eu tenho outra pergunta para você. O pai, existe essa terapia perinatal também para o pai? Sim. Existe? Sim. Existe, por exemplo, porque eu sei que às vezes o casal faz a terapia de casal, tal. Existe também nesse período? Sim, inclusive eu atendo alguns pais Que quando legal. precisa para orientar. Exatamente para mostrar todo esse processo de mudança, né? Para entender que a sua esposa não tá passando só pelo, tipo assim, o momento de ter o filho. Ela tá tendo toda uma mudança de vida, porque querendo ou não, impacta a vida mais da mulher, e o pai realmente ele vai ter essa mudança depois. Muitas vezes, né? Faz sentido mesmo. E a mulher não. Então, sim, a gente atende, conversa, orienta, né? Mostra. Tem pais que me agradecem e falam, Camila, muito obrigada por você ter me ajudado, que eu não tinha olhado por esse lado, que é o quê, Fabiana? Acaba que gera uma empatia. A gente mostra pro pai a importância dele entender toda essa mudança que a esposa tá tendo. Porque ela cede o corpo dela durante aí os 9 meses, ou mais, né, Fabiana? Tem todo um processo do antes também, que muitos homens não compreendem. Toda a parte de suplementação que a mulher começa antes de engravidar. Então isso também já começa a impactar no corpo da mulher, né? E aí vem depois o processo da gestação e depois o pós-parto. Então é muita mudança em pouco tempo que sim, os pais precisam, os esposos eles precisam compreender essa mudança e a gente faz essa orientação também. Bacana. E até mesmo depois eu oriento, teve um pai, esse pai mesmo, teve um que eu orientei e falei com ele assim, já prepara, deixa bonitinho para ela as frutinhas picadas, porque ela não vai ter tempo. Deixa do lado dela a garrafinha de água, porque ela precisa de muita água, ela vai sentir muita sede. Então, isso tudo, ele falou, Camila, muito obrigado, porque as dicas que você me deu realmente me ajudaram a estar mais presente. E ele fez a mesma coisa que você falou que fez com a Juliana, pediu para colocar a fórmula, né, só para ele participar, para ele estar perto do filho enquanto ela descansa. Fantástico, então a gente fala exatamente dessa parceria, entende? De um ser o apoio do outro, de não estar ali, tipo, empurrando, mas que tá ali mesmo, tipo, eu sonhei com isso, eu quero estar junto. Então eu achei muito bacana nesse sentido, que quando os pais chegam eu também já passo essa orientação e eles fazem bonitinho. Sim. Teve um casal que eu achei muito bacana a ideia que o pai teve, que o pai chegou pra mim e falou assim, doutor, eu saio na segunda-feira, se não me engano, ele era motorista de caminhão. Ele saía na segunda ou no domingo à noite e voltava geralmente na sexta à noite ou no sábado de manhã. Ou seja, ele só ficava 24 horas, 48 horas no máximo dentro de casa. Então não tem como ajudar. Eu queria muito ajudar ela, mas não tem. E ela não tinha condições de pagar a empregada, né, babá, os pais, os avós não moravam na mesma cidade. Eu não tem como ajudar. E a mãe estava muito cansada. Falou, não estou tendo tempo, doutor. Não tem como eu fazer comida, não estou tendo tempo. Eu como biscoito, eu como isso, como aquilo. Eu falei, olha, aí eu dei uma ideia. Falei assim, você está lá no sábado? Tô. Sábado à noite eu sempre tô, sábado depois do almoço e domingo de manhã, pelo menos. Falei assim, você vai pegar, você tem um congelador bom, lá tem. Você vai fazer as marmitinhas dela da semana. O que ela gosta de comer? Arroz com carne moída. Essa marmitinha. Mas o ideal não é fazer a comida fresquinha. Tem um povo aí que fica enchendo a cabeça das pessoas, né? Então, o ideal é você ter um sítio, você mesmo colher suas próprias plantas, seria o ideal. Mas congela. E congela, você vai ficar 7 dias fora, você faz 14 marmitinhas, almoço, jantar, almoço, jantar, almoço, jantar. Compra muita fruta. No sábado você vai no mercado, compra fruta, deixa lá, fruta que dura mais, maçã, banana, compra uma penca verde, uma penca... E ele fez isso. E aí ele
como se diz, ele deu um upgrade nisso ainda, porque cada marmitinha ele colou um adesivinho com um recadinho para ela. Eu te amo, tô com Ai, que saudade. lindo. Aí era para segunda-feira. Boa semana, tal, tal, tal. Aí quando ia aproximando quarta, falta 2 dias Que para eu chegar, bonitinho. então cada marmitinha tinha um recadinho para ela. Que gracinha. E aí ela abria, ela sentiu um pouco a presença dele, e ela eu até arrepio. Que Quando eu falo. lindo. E aí assim, a mãe ficou super grata. Olha a dica que eu dei. Uma coisa isso. simples, mas que ninguém pensa, que às vezes chega no fim de semana, fala assim, ai, a mãe tá tão cansada, e aí pega o neném então pra você cuidar pelo menos essas 24 horas. Não, ele falou, não, ao invés disso, eu ficava com o neném também, mas eu ficava cozinhando, virei cozinheiro nos finais de semana. Cozinhava coisa simples e fazia, congelava. E isso melhorou, a mãe conseguiu alimentar melhor, ela sentiu um pouquinho a presença dele ali, e ela conseguia ter mais tempo com o neném, né? E até a qualidade que a gente falei fala, assim, né, Fabiano? E você fica com o neném no sábado para ela dar uma caminhada. Ela vai fazer uma caminhada de meia hora, sem olha, que ela só via fralda de cocô, golfada de menino e tudo. Vai ser pelo menos meia hora naquele sábado, ela vai andar sozinha numa beira de uma mata ou num parque, uma coisa assim. Sim. E assim, isso melhorou a qualidade de vida dela. São pequenas atitudes, né? E mesmo o pai não estando presente, que ele pode fazer. Ou chegou do trabalho, traz um docinho para a mãe, sei lá, uma bobeirinha, né? Que faz diferença. Agora a gente vai falar, Fabiano, de horas de ouro e amamentação. Explica aí um pouquinho, né, para as mamães aí, o que significa essas horas de ouro aí, para elas conhecerem um pouquinho. Inclusive, eu participei de um congresso agora internacional, sou chique, fui lá na ESPGHAN, que é um congresso europeu, que é considerado o maior congresso de pediatria que tem no mundo, que foi até na Finlândia. E assim, o que mais foi falado lá foi exatamente dessa hora de ouro. Na verdade, o que mais foi falado lá foi sobre microbiota intestinal. Viram, os estudos atuais têm mostrado que o microbiota, as bactérias do intestino da pessoa, tem muito impacto na imunidade, isso já se sabia há muitos anos, mas também no emocional das pessoas, né? Porque as bactérias ali, o equilíbrio dessa microbiota impacta na produção de alguns neurotransmissores que melhoram ou pioram algumas funções da pessoa. Então, viram que, por exemplo, uma criança que tem autismo, ele tem um microbiota diferente de uma criança que não tem. Uma criança que tem TDAH tem uma microbiota diferente. Então, até hoje não se sabe se é causa ou efeito. Sabe? Por que mudou essa microbiota? Será que é essa microbiota que fez o menino ser autista? Isso não tem nada falando, pelo amor de Deus, não pensem isso, não tem nada falando isso. Mas se sabe que a microbiota de uma criança autista é diferente do que não é. TDAH é diferente da que não é. Uma criança obesa tem uma microbiota diferente da criança que não é obesa. Então isso já se sabe, mas o porquê disso, como mudar isso, não se sabe. E viram que o principal fator para essa microbiota saudável, são 3 fatores principalmente. Vários fatores impactam. Se seu filho brinca na terra ou não, se seu filho alimenta saudável ou não, mas aquele período na gestação, a alimentação da mãe, os cuidados da mãe e principalmente o momento que o bebê nasce. Por isso que é importante se possível, do parto normal, né? Desde que seja tudo bem, desde que não fique dando murro em ponta de faca. Então, nascer de parto normal, porque quando o bebê passa naquele canal vaginal, ele vai sendo colonizado por aquelas bactérias da mãe que vão colonizar não só a pele, mas a microbiota intestinal. Mas essa hora de ouro, que é o período que o bebezinho fica sobre a mãe, aquela primeira hora ali, né? O bebezinho, 90% dos bebês nascem bem, choram, respiram e não precisa de nenhum cuidado do pediatra. O pediatra está ali como coadjuvante só. Se precisar dele, ele vai agir. Então, o neném nasce e vem para a mãe, contato pele a pele, sem a mãe estar com roupa, sem o bebê estar enroladinho. Esse contato ali naquela primeira hora melhora as chances da amamentação, porque aumenta a produção de ocitocina, e o bebê vai sendo colonizado com bactérias do corpo da mãe. Independente se é parto normal ou cesárea, você precisa pedir que essa hora de ouro seja feita. Tem hospital que já tem essa consciência e já faz, mas a mãe entender essa importância, isso diminui a ansiedade da mãe, o bebezinho fica mais tranquilo e melhora a imunidade. E o aleitamento materno é, com certeza, o melhor alimento para o bebê, não só porque tem tudo que o bebê precisa em termos de nutrientes, mas também é um alimento vivo que vai alimentar com bactérias que vão colonizar o intestino daquela criança. Então a gente sabe que o leite materno é o melhor. Então,
Parto normal, essa hora de ouro, aleitamento materno. Ah, não foi possível parto normal, teve que ser cesárea. Dá pra fazer a hora de ouro? Dá pra fazer a hora de ouro, se tiver tudo bem com o bebê. Sim. Ah, não teve jeito de dar leite materno, teve que ser forma. Beleza, mas a hora de ouro, pelo menos, a gente conseguiu fazer. O que a gente conseguiu fazer desses 3, ótimo, né? Isso não der pra fazer nenhum dos 3 também, vida que segue, mas isso vai impactar em toda a infância, adolescência e vida adulta. Viram que depois a gente consegue moldar essa microbiota? Consegue, mas é mais difícil. Essa fase inicial ali é importante. Mas não é só por causa da microbiota. A microbiota tem sido muito estudada, mas já se sabe que essa hora de ouro ali, esse contato pele a pele, vai fazer com que o bebê fique mais tranquilo, a mãe fique mais tranquila também, e a tendência é dar mais certo a amamentação. Não necessariamente o bebê precisa mamar nessa primeira hora, mas só dele estar em contato com a pele a pele do bebê, vai fazer com que ele aumente a chance de amamentar. Então isso é bacana demais. E Fabiano, o que você fala para as mães que não conseguem amamentar? O que a gente pode falar para essas mães? Eu falo que, bom, pelo menos eu acho que eu sou o único que fala isso, que é um fenômeno que nunca foi estudado, mas que nesses 21 anos de pediatria, quase 22 anos de pediatria, eu cheguei numa conclusão. Não é um estudo científico, não, mas eu acho que se eu fizer um estudo científico dá para publicar. Olha só, os estudos mostram que toda mãe praticamente quer amamentar na gestação. Se você perguntar, eu pelo menos nunca tive uma resposta assim, não quero amamentar. Toda mãe quer amamentar. Então, vamos colocar quase 100%, 99%, né? Porque 99,9%, vamos pôr 100% das mães querem amamentar na gestação. O bebê, a não ser em raras exceções ali, quando tem alguma coisa grave, precisa ficar na UTI e tudo, mas o bebê precisa e quer mamar. Sim. Né? Quase 100%, 99,999%. E 99% das mães tem leite, não é falta de leite. Então a mãe quer, o bebê quer e ela tem leite. Então era para ser próximo de 100% das mães que conseguirem. Mas o último estudo que foi feito nas capitais do Brasil mostrou que menos de 50% das mães conseguem amamentar. 46,8%, se não me engano, é próximo de 46%. Ou seja, menos da metade das mães conseguem amamentar exclusivo até o 6º mês. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria prega? Exclusivo até o 6º mês, somente leite materno, sem dar água, sem dar nada, e até 2 anos continuar com leite materno, mas introduzindo outros alimentos. Mas por quê? Que a mãe quer, ela tem leite, o bebê quer mamar e não dá certo, né? Então, esse fenômeno, né, que 100% das mães querem amamentar, 100% dos bebês praticamente querem mamar, precisam mamar, né? E quase 100% das mamães têm leite. É muito raro uma mãe, por algum motivo, não produz leite. E por que menos de 50% das mães conseguem amamentar? 46%, os estudos mostram. Ninguém sabe por que esse fenômeno. Mas eu, nesses 22 anos praticamente de pediatria, eu cheguei numa conclusão, apesar de não ser um estudo científico, né? Eu vejo muitas pessoas culpando a indústria de laticínios. É propaganda do leite que atrapalha. É chupeta que atrapalha, é mamadeira que atrapalha. Olha, eu vou falar com toda sinceridade. Eu acho que o verdadeiro vilão não é a indústria farmacêutica, a indústria de leite. É a falta de apoio. As mães não têm o apoio e as informações que precisam. E essa informação, o ideal é lá na gestação. É a mesma coisa que eu falei, que você falou aí, né? O ideal é a mãe se preparar emocionalmente desde a gestação e não se prepara, chega ali na hora que está vivendo a turbulência, que às vezes busca por ajuda, quando busca, acontece a mesma coisa na amamentação. A pessoa às vezes acha que vai ser instintivo e muitas pessoas romantizam isso, né? Fica lá a blogueira, lá, nossa, que maravilha, e acha que vai ser fácil. Aí entra lá as próprias campanhas das sociedades médicas que falam amamentar é um ato de amor, como se basta ter amor para conseguir amamentar. E aí isso ainda joga mais culpa, porque se a mãe não está conseguindo amamentar, ela sente assim, será que é porque eu não amo meu filho? Né? Não é. Então, assim, nutricionalmente amamentar é fantástico. Para a saúde do bebê, para a saúde da mãe, não tem dúvida. Mas a maioria das vezes dá errado naquelas primeiras 2, 3 semanas, porque não teve apoio, às vezes, da rede de apoio, que ficou, dá fórmula, que esse menino está com leite, o leite não está sustentando. Não teve apoio de informações que deveriam ter sido colocadas na cabeça da mãe desde a gestação da mãe e da rede de apoio, para entender que é difícil, que o bebê mama com mais frequência,
O bebê, às vezes, mesmo mamando bem, vai passar um pouquinho, vai querer mamar, porque o volume do estômago é pequeno. Faltou apoio do pediatra, que muitas vezes chega para mim e fala assim, é assim mesmo, vai amamentando, é só você amamentar, amamentar. E quando a mãe fala assim, nossa, eu não estou dando conta, ou eu estou muito cansada, a mãe ainda é julgada por isso. Como assim? Seu menino está saudável, olha aqui, está ganhando peso, está tudo bem. E não é. Então, falta de apoio global. Principalmente, falta de apoio, inclusive, das pessoas que apontam o dedo para a mãe, falando assim, que absurdo, você está dando chupeta, está dando mamadeira. Então, é uma desinformação generalizada. E a mãe acaba partindo para a fórmula e aí o culpado fica sendo a fórmula. Ele não é. Mas assim, não é fácil, amamentar não é fácil, não tem nada de romântico na amamentação nas primeiras 2, 3 semanas. Depois sim, pode se tornar prazeroso, desde que dê tudo certo. Só que a mãe começa a ver que o problema, começa a ver que está difícil e começa a entrar na internet e ver que é amamentar um ato de amor, que a blogueira conseguiu amamentar e acha que o problema é só com ela, acha que ela que está tendo dificuldade de amamentar porque ela não é boa mãe. E não é isso, né? Ninguém é menos mãe porque deu fórmula para o filho, ninguém é menos mãe porque não conseguiu amamentar. O mais importante é o vínculo da mãe com o bebê. E esse vínculo pode ser feito com amamentação no peito, pode ser feito sem amamentação no peito. E você é a melhor mãe do mundo para o seu bebê, independente se deu fórmula, se deu leite materno. Mas é lógico que a gente precisa batalhar para que dê certo a amamentação. Se não der, não é culpa da mãe. Se não der, não foi porque você não quis, né? Mas se você que está gestante, principalmente, buscar pelas informações, entender as dificuldades antes de entrar no campo de batalha. Não vai ser uma guerra, né? Mas é uma jornada com muitos obstáculos aí no início. Ô Biana, agora pra gente só, né, trazer um pouquinho aí para as mães sobre introdução alimentar, né? Quando que é adequado as mães começarem com a introdução alimentar ou não? Então, várias fases, né? Tem pais que falam assim, é igual videogame, vai mudando de fase e vai ficar mais difícil. Mas não é verdade, não. Assim como a gente falou da amamentação, quando a pessoa se prepara, é mais tranquilo. A introdução alimentar é a mesma coisa, né? As pessoas criam uma redoma, um medo, complicam demais o que é muito simples. A introdução alimentar, como o próprio termo diz, é para introduzir os alimentos, né? Primeiro, o bebê tem que estar com os sinais de prontidão, ele já tem que estar sentadinho, não precisa estar sentado sozinho, mas com um tronquinho firme, você segurando a mãozinha dele, ele tem que estar curioso, querendo levar as coisas na boca, né? Levando as coisas na boca, curioso quando você está comendo, fica olhando, até que aquela fase que a vovó fala assim, não pode comer perto do menino, senão fica aguado, né? Se ele vier comer, isso é mentira, mas não fica aguado não. Mas ele é curioso. E aí, é simples, você dá a comida da casa para a criança, desde que seja sem sal, desde que seja com temperos naturais e na consistência segura para o bebê, né? Lógico que eu não vou falar aqui todos os detalhes da introdução, mas o que mais atrapalha a introdução alimentar é a ansiedade da família, querer que o bebê coma bem, ele está conhecendo os alimentos, então tem que ter tranquilidade naquele momento ali. Então a gente não pode forçar o bebê a nada, a gente precisa ter tranquilidade. E a tranquilidade vai acontecer à medida que você come na frente do seu bebê, que você deixa ele enfiar a mão na comida. Tem que ser um momento prazeroso. Se for um momento prazeroso, um momento de interação com a família ali, o bebê vai comer bem. E o comer bem não é comer muito, é comer de tudo, é ter prazer em comer. E às vezes tem bebezinho que vai comer bem lá para os 10 meses, um ano, mas começa com 6 meses, né? E como tudo que é novo, precisa ser introduzido com muita tranquilidade. O bebê aprende com as emoções positivas, negativas. Se a família implementar emoções negativas naquele momento da introdução alimentar, com muita ansiedade, preocupação, querer que o bebê coma, não dá certo, né? Então, se preparar emocionalmente também para esse momento aí. E como que a gente pode transformar esse momento aí, né, dessa alimentação, vamos falar assim, da introdução alimentar, num momento de vínculo entre a mãe, né, o pai, a criança? A gente sabe que a correria do dia a dia é cada vez mais intensa, né? E aquela propaganda da família Doriana lá, Doriana mesmo, a margarina Doriana, que todo mundo sentado na mesa, aquilo nem sempre é possível, mas sempre vai ter alguém com o bebê, né? Quem estiver com o bebê, seja a mãe, seja o pai, seja a avó, comer junto com o bebê, isso é importante. E pelo menos que seja no final de semana, a família reunir a mesa. Eu recebo muitos pais que falam, olha, doutor, esse menino não come verdura. Eu falo, você come verdura na frente dele? Não. Às vezes até a mãe come verdura, mas almoça em um horário diferente do bebê. Porque é muito cedo para almoçar. A gente sabe que é difícil às vezes ajustar o horário, mas o dia que der, coma junto com a criança, isso faz diferença. Deixar pegar com a mão,
não ter tela, né? Hoje em dia um dos grandes sabotadores do vínculo familiar é o celular. As pessoas almoçam, tem que ter regra, a casa tem que ter regra, igual a empresa tem regra. Na hora da comida não pode ligar a televisão, na hora da comida não pode mexer em celular. Isso tem que colocar essa cultura aí desde que o bebê nasce, né? Depois das 7 da noite, 8 da noite, ninguém vai mexer em tela para melhorar a qualidade do sono. Isso tem que ser desde que o bebê nasce, não é esperar chegar na adolescência para começar a brigar com a criança, com o adolescente para isso. Então, a gente que estabelece os hábitos saudáveis, né, para os nossos filhos, né? E é um momento de vínculo, de conexão, assim como o momento do banho ali do bebê desde os primeiros dias, o momento da introdução alimentar, o momento das brincadeiras. Sempre que a pessoa tiver tempo, é olho no olho, conversar com o bebê, olhando no olho, mostrar que você está naquele momento ali integralmente com aquele bebê. Sim. E não está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso faz toda a diferença, né? Ter um tempo ali que seja meia hora, 20 minutos no dia, você sentar na mesa com o seu filho e mostrar para ele que você está ali integralmente para ele. Sim, que é o que a gente fala, né, Fabiano, que é importante ter os limites, as regras, né, que os pais colocam, porque hoje em dia a gente vê essa dificuldade um pouquinho entre os pais, né, de estar colocando esse limite, essa regra, e eu acho que muitas vezes por medo de desagradar o filho. Exato. E às vezes liga uma televisão, uma galinha pintadinha lá, o menino fica hipnotizado ali e a mãe vai tratando, né, comeu melhor com a tela. Isso é uma ilusão, né, parece que está comendo melhor, mas aquilo no final das contas vai trazer um problema ainda maior. É melhor não comer do que comer vendo tela. Exato. Né? Fabiana, e agora a gente vai para o ping-pong, que é a parte final que a gente está chegando aqui do nosso podcast, que eu vou te fazer uma pergunta e aí você vai me responder, né, da sua forma, o que vem à sua mente na hora. Sim. Um momento inesquecível com seus filhos. Um momento inesquecível com meus filhos? Sim. São vários, né? Mas é um momento de viagem, quando a gente viaja, só a família, seja para casa dos avós ou para a praia, né? As viagens, o momento que a gente brinca na areia ali da praia ou no sítio, isso não tem preço isso. Sim. Um medo como pai. Medo como pai? Acho que todo pai tem medo de não ser um bom pai, de não ser uma boa mãe. O conceito de ser bom pai e boa mãe é bem abstrato, né? Então, medo de não mostrar para o filho aquilo que a gente realmente deve ser na vida, que é ser íntegro com as pessoas, né? É isso, mostrar integridade. É medo de errar, né? Você acha que todo pai tem esse medo. Algo que você fez como pai e não como pediatra. Isso tem vários exemplos, né? Porque como pediatra, às vezes a gente, por exemplo, na hora de fazer exame, né? A gente pede exame dos bebês com 1 ano de idade, mas quando é filho da gente, a gente vai fazer exame, a gente fica com dó. Aí foi a Diana, fui fazer os primeiros exames, meu filho já tinha mais de 2 anos, apesar de eu falar com os pacientes que estão fazer com 1 ano. Eles estavam bem, vamos adiar um pouquinho, né? E acho que é isso, né? A questão de exames, a questão de, às vezes, algum medicamento ali, no caso de uma lavagem nasal que a gente precisa fazer, e às vezes a criança tá fazendo aquela pirraça, fala, vamos adiar isso, e depois a gente fala, mas realmente o que tem que ser feito, né? Se precisa realmente daquele remédio, medicamento, se precisa realmente daquela vacina, tem que tomar. Mas a gente como pai, às vezes a gente posterga um pouquinho para não fazer ele sofrer naquele momento. Fabiana, e agora para a gente fechar, que mensagem que você deixa aí, né, como pai, como pediatra, para essas famílias que estão iniciando aí nessa jornada? É isso, é buscar pelo conhecimento, né? O melhor enxoval é conhecimento, né? Conhecimento sobre o emocional, como lidar com os desafios, como a gente falou aí da amamentação, falou um pouquinho da introdução alimentar, mas tem vários desafios, organização do sono, organização dos estímulos, né? Entender quando precisa levar no médico ou não, sinais de alerta, é muita coisa, né? Então a pessoa se informando antes do problema, ao invés de ficar apagando incêndio, muitos pais ficam apagando incêndio, né? Isso a gente falou um pouco também da parte emocional, né? A mãe esperar entrar numa depressão para buscar ajuda. O ideal é buscar ajuda preventiva, né? Esperar o menino ter um problema de sono para buscar ajuda. O ideal é você organizar o sono para que ele não tenha problema. Então, ter um acompanhamento de um bom pediatra, isso é fundamental,
de um bom psicólogo que entenda da parte materna, né, do perinatal, antes que o problema apareça, antes que estou numa depressão. Não, preventivamente, mas se você já está, mais um motivo para procurar. E levar essa informação, ter todas essas informações e levar e compartilhar essas informações com quem está ao seu redor, né? O pai, a avó, tia, porque a rede de apoio, quem está ao redor ali precisa estar pensando, falando a mesma língua, isso é fundamental. Se preparar e não se culpar. A mãe tende a se culpar por tudo. Não está querendo comer, a culpa é minha. Não deu certo o aleitamento materno, a culpa é minha. Não se culpe e não se cobre. A cobrança externa que vem da sociedade para as mães é muito intensa. Mas a pior cobrança é a autocobrança. A mãe se sentir mal, a mãe se sentir que é menos mãe, sentir que está deixando de cuidar do filho para cuidar dela. Não, ela precisa cuidar dela e colocar a mãe no mesmo patamar que o bebê. O bebê não pode ser mais importante que a mãe. A mãe é tão importante quanto o bebê. A mãe, o pai, a família, mas principalmente a mãe que está na linha de frente aí. Então, o recado é: cuide de você, mamãe, se informando sobre todos os cuidados com o bebê e cuidando do seu emocional também, da sua saúde. Fabiana, que bate-papo maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada. Eu te agradeço, tá? Pessoal, muito obrigada por ter acompanhado a gente aqui nesse bate-papo maravilhoso e, como sempre, de muito aprendizado, né? Compartilha com aquelas mães que precisam, aqueles papais que precisam. Sigam o Dr. Fabiano Tebas, sigam Casa Interna no YouTube e sigam psicóloga Camila Pataro no Instagram. E muito obrigada, Fabiano. Eu que agradeço, Camila. Prazer estar aqui. E vamos marcar já o próximo aqui para a gente conversar sobre a saúde das mamães aí, dos bebês, né? Sim. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.